No vídeo passado conhecemos mais sobre a história de São Maximiliano Kolbe, onde nasceu, a sua família, a introdução à sua fé. Hoje conheceremos mais sobre a sua vocação e espiritualidade deste grande homem. Ele conheceu os frades menores conventuais na paróquia, onde ele costumava ir com a família. Lembramos que São Maximiliano Kolbe nasceu num berço católico. Os pais de São Maximiliano Kolbe eram muito católicos e já amavam muito Nossa Senhora. Todos os dias iam até a igreja. E São Maximiliano, ele respirou esse ar católico, essa espiritualidade. Indo na paróquia, veio visitar, nas missões paroquiais, um franciscano menor conventual. E Padre Kolbe, vendo aquele franciscano falar, aquele franciscano pregar, ele sentiu que aquela era a vocação dele. Ele diz naquele dia que ele queria ser um franciscano. Então, Padre Kolbe entrou na Ordem dos Frades Menores Conventuais, ele fez os seus votos, aí sim ele passou a ser Frei Maximiliano Kolbe. Ele se chamava Raimundo. Com a profissão dos votos, ele mudou o nome, que era um costume antigo, que os frades faziam. Então, o Padre Kolbe passou a ser São Maximiliano Kolbe. O testemunho vivo de alguém fez despertar em Kolbe esta vontade de ser a imagem de Cristo. A ação se tornou chamado para a vocação que, com o passar do tempo, foi se fortalecendo, através de figuras que conhecemos dentro da igreja. São Maximiliano tem uma grande mística. Isso faz parte de todo o contexto histórico, de todo o contexto da vida da Ordem dos Frades Menores Conventuais que ele respirou. Bem, primeiro temos que lembrar uma coisa. São Francisco de Assis. Padre Kolbe se espelhou muito no pai São Francisco de Assis. Lembramos que São Francisco de Assis era um cavaleiro. Ele sonhava em lutar pela pátria. Ele era um cavaleiro da época. Nós sabemos muito bem a história de São Francisco. E Padre Kolbe também era um grande lutador. Por que Milícia da Imaculada? Por que cavaleiro? Porque ele tinha dentro esse ar de lutador, esse ar de soldado, cavaleiro. Aqui nós podemos ver o quanto tem de São Maximiliano, o quanto tem de São Francisco em São Maximiliano. E ele viu também, na espiritualidade franciscana, o amor à Nossa Senhora. Ele encontrou em São Francisco de Assis o amor trinitário, tendo como Maria aquela pessoa mais que poderia resplandecer o amor da Trindade. E aqui nós trazemos uma outra coisa importante, uma espiritualidade importante que nós podemos ver nos dois. São Francisco de Assis tinha uma oração muito bonita que coloca Maria em relação à Santíssima Trindade. Eu te saúdo, ó Rainha, Senhora Santa, Filha do Pai Celeste, Mãe do Diletíssimo Filho e Esposa do Espírito. E Padre Kolbe, praticamente, ele absorve todo esse amor trinitário, colocando Maria no centro. Aqui eu quero lembrar uma coisa. São Maximiliano Kolbe, ele coloca Nossa Senhora no centro. Ela não é o centro da espiritualidade dele. O centro é Jesus. Ele coloca Maria no centro porque ela está em relação com as três pessoas. O amor à Imaculada, que nasceu na infância, foi decisivo para o caminho espiritual trilhado por São Maximiliano. A ordem franciscana e o magnetismo da mesma por Nossa Senhora foram as maiores provas que os sonhos de Deus eram realmente estes. E Padre Kolbe sempre viu, na ordem franciscana, um caminho condutor.
sobre Nossa Senhora, né? Desde o pai São Francisco. E ele vê que na ordem franciscana Nossa Senhora tinha um amor muito especial. Por quê? Porque quem defendeu o dogma da Imaculada Conceição foi os frades, Dom Escoto. Então ele fala que foi um presente que Nossa Senhora deu para a ordem franciscana, né? Então ele vê através, desde São Francisco, esse fio condutor, desde São Francisco até 7 séculos, Nossa Senhora que caminha com toda a ordem franciscana, com todos os frades menores conventuais, né, que São Francisco chamava Nossa Senhora, né, como aquela protetora dos freis. Então, Padre Kolbe absorveu todo este amor por Nossa Senhora. E ali ele desenvolveu todo o pensamento dele e a mística dele, mariológica, né? E podemos dizer assim, que em Padre Kolbe encontramos o dogma da Imaculada Conceição, que faz parte da espiritualidade, Maria no centro da Santíssima Trindade, que quer dizer ela em relação às 3 pessoas, a filha do Pai eterno, a mãe do Verbo divino e a esposa do Espírito Santo. E outra coisa, a consagração a Nossa Senhora. Então, e a consagração a Nossa Senhora traz toda essa espiritualidade, todo esse jeito de ser. É o se colocar nas mãos de Maria para se deixar formar por Maria e retornar a Deus com amor puro, com amor verdadeiro. E São Maximiliano tinha um sonho muito grande, né? Conquistar o mundo inteiro a Cristo através da Imaculada, mas tem uma frase dele que eu acho muito importante que nos ajuda também, né, a entender a espiritualidade dele, né? A alegria, a felicidade de toda a humanidade em Deus através da Imaculada. Então esse grande santo nos ensina, né, que o nosso amor a Deus, o amor ao próximo, se concretiza em ser instrumento nas mãos de Nossa Senhora, né, e ser, hoje nós podemos dizer, como diz o nosso Papa Francisco, ser essa igreja em saída, ser instrumento para se santificar e santificar o outro. Então que São Maximiliano Kolbe seja exemplo para cada um de nós, de como conhecer, amar e seguir a Deus, tendo como exemplo Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Mais um passo foi dado, mas o caminho ainda não chegou ao fim. No próximo programa, vamos conhecer as grandes obras deixadas por São Maximiliano Kolbe. E eu te convido para se inscrever no nosso canal no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Acesse também o nosso site www.miliciadaimaculada.org.br. Um grande abraço e até mais!